ferramentas para comunicação, né, assim, destinada a esse propósito, né, que nós estávamos conversando aqui antes da Emi entrar, né, que seria a comunicação, o foco na comunicação e na escuta, né, uma comunicação empática e escutativa. E, então, eu separei aqui algumas técnicas só para explicar as que eu acho que teria que tirar do curso de mediação e levar para o público em geral, porque ela é muito útil. Então, por exemplo, a recontextualização é uma ferramenta que eu utilizo bastante no meu trabalho, né, e até eu tenho que usar mais, porque ela é muito boa. Então, aqui, ó, um exemplo de recontextualização, né, o fulano é um idiota, aí você vai recontextualizar. Deixa eu ver se eu entendi bem o que você falou. Você está dizendo que aquele fulano, você gostaria que aquele fulano fosse mais inteligente, é isso? Então, você ter essa capacidade de recontextualizar, ela proporciona muita ajuda para as pessoas, né? Tanto para os filhos, né? Quando os teus filhos estão brigando, porque ele é burro. Né? Peraí, você está dizendo que você gostaria que teu irmão entendesse melhor o que você diz, né? Então, sempre quando a gente tem essa capacidade de recontextualizar, não só até a forma como a gente pensa, recontextualizar os nossos pensamentos, mas principalmente na ajuda aos outros, né? Recontextualizar até aquelas falas. Então, por exemplo, CVV, né? Se você está ali escutando a pessoa que está dizendo que a vida dela está horrível, que a vida dela não vale mais nada, você pode recontextualizar, né? Olha, eu estou ouvindo de você que a tua vida, nesse momento, ela não está do jeito que você gostaria que estivesse. Então, sempre fazer essa recontextualização, porque você está devolvendo para a pessoa, né, aquilo que ela não está conseguindo muito bem enxergar. E a partir do momento que ela enxerga, ela consegue se movimentar para melhorar, né? E isso serve não é só para as pessoas, mas para nós também. E essa figurinha aqui, eu gosto muito dela para falar a ferramenta de recontextualização, porque quando a gente não faz essa recontextualização, nós podemos perder muitas conexões com as pessoas, né? Porque a pessoa diz A e eu entendo B, né? Eu digo B e a pessoa entende C. Então, essa recontextualização, ela tem que ser mão dupla, né? Tanto eu tenho que recontextualizar, e até melhor nessa recontextualização, vou falar um pouquinho do resumo, né? Mas aqui, ó, por exemplo, nesse quadrinho aqui, essa aqui, vou ocultar isso aqui. Nesse quadrinho aqui, a recontextualização teria evitado a morte do pinguinzinho ali, né? Por exemplo, tadinho, né? Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que é para eu que não existe nada, né? E o outro iria recontextualizar. Não, eu estou dizendo para você que você tem que nadar rapidamente, senão você vai ser engolido por uma baleia. Estraguei a piada, mas tudo bem, né? E aqui, né? Aqui também para você verificar, assim, ter uma ideia das coisas que acontecem quando a gente não recontextualiza, a gente não checa, né, não faz a checagem. E até na comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, ele fala também, né, nessa ferramenta de recontextualização, né? E na mediação, né, no que eu trabalho, é bastante importante, porque eu, como mediadora, como conciliadora, eu tenho que ter certeza do que a pessoa está falando, para eu poder saber onde eu estou trabalhando com elas, senão eu estou achando que a pessoa está chateada, e no fim a pessoa está com raiva, né? É diferente você trabalhar com quem está chateado e com quem está com raiva. E aí, no curso, a gente conta a história, reconta, digamos assim, a história do Chapeuzinho e do Lobo, com, sei lá, com mais detalhes, né, com coisas assim diferentes, para fazer os alunos trabalharem e fazerem assim resumos, recontextualizando a fala dos dois. Então é bem legal, né, assim, trabalhar. Quando a gente dá o curso, a gente usa bastante elementos assim, parece curso para criança, mas não é, né? Mas é que nós adultos gostamos também, né, de coisas assim, a gente não gosta. E aqui, ó, por exemplo, então eu tinha feito um trabalho aqui hoje para nós, né, eu contaria eu conversaria com vocês como se eu estivesse falando no CVV, por exemplo,
E aí vocês iriam identificar meus sentimentos, resumir o que eu estivesse falando, recontextualizar alguma parte da minha fala, apontar algumas necessidades minhas não atendidas que me geraram o sentimento que vocês perceberam, e me ajudar, assim, a vocês pesquisando fontes e me ajudando a descobrir as fontes para eu conseguir suprir as minhas necessidades, né? Então, por exemplo, quando aqui, ó, eu fiz um texto pequenininho aqui, vamos ver. Coitado de vocês dois, só estão os dois aí, vai sobrar para vocês, né? Então, mas quem vem é porque quer aprender, né? Isso é ótimo. Que bom. Por mim tá ótimo. Então, aqui, ó, por exemplo, eu vou fazer como se eu estivesse falando para vocês, tá? Vocês estão no CVV ou estão no ouvido amigo aí, né? Eu me sinto tão abandonada, eu me sinto tão sozinha, parece que as pessoas não se interessam por mim e que ninguém tem tempo para estar comigo. A minha vida, ela está perdendo sentido. E às vezes, quando eu acordo, eu penso assim, por que eu acordei? Né? Eu me sinto meio inútil, sabe? E quando eu estou assim, no meio de muita gente, outras pessoas, eu fico quieta ali no meu canto. Então, com essa minha fala, como que vocês poderiam identificar sentimentos, resumir a minha fala, recontextualizar? Alguém quer se arriscar nesse exercício? Tô vendo os dois rindo. Aí, Mi, primeiras damas. Vamos lá, pode tentar, não tem problema não, a gente está só entre amigos aqui. Então você está dizendo que está sentindo solidão? Sim, isso mesmo. Eu fico muito feliz que você esteja me ouvindo. Você gostaria de ter alguém para te acompanhar em algumas atividades? Eu sinto muita falta de ter alguém do meu lado. É isso mesmo. E com quem que você se sente melhor? Quando que você se sentiu bem com alguém? Você sabe que eu tenho muitas lembranças, assim, da minha infância com as minhas irmãs, brincando. Eu acho que as minhas irmãs me fazem me sentir segura, fazem eu me sentir viva. E é tão legal, né? Obrigada, viu? Parabéns. Meus parabéns. Porque é muito gostoso quando você ouve o outro falando aquilo que você está sentindo. É muito gostoso. Você veja que isso aqui é só um exercício, eu montei aqui esse texto aqui, mas só da Amy falar eu já gostei, entendeu? Já é muito bom, assim. Parece que você me põe nos braços e me embala, entendeu? Né? Então é isso que seria interessante, assim, de sempre estar reforçando, né? Nesse trabalho aqui que eu estou disposta aí, me encorajei a abraçar aí junto com o nosso querido Dionísio aí nos projetos dele, tá? Bom, aqui eu trouxe algo assim um pouco mais sofisticado, que se chama Mana, Bhatna, Man e Manba. Isso aqui tudo é a mesma coisa, só que está em inglês, né? Então, Mana é a melhor alternativa à negociação de um acordo e Bhatna é best alternative to negotiate agreement. Gastei todo o meu inglês agora, tá? Então, assim, essas duas, parece algo assim jurídico, né, e voltado só para o mundo dos negócios, mas isso aqui serve para a nossa vida, né? Então, o que significa isso? O Mana e o Bhatna, o Mana, é você tentar resolver um problema, caso você não tenha uma solução melhor do que você tentar ali resolver, né? Pegando aqui até, depois eu vou mudar essa explicação um pouco mais acessível, né, não com esse linguajar aqui, mas, por exemplo, né, se você está tentando um aumento salarial, qual que seria a sua Bhatna, em vez de você ficar lá falando, chefe, pelo amor de Deus, você tem que me pagar mais, eu não estou conseguindo pagar minhas contas, minha luz foi cortada, minha água foi cortada, né, em vez de você ficar ali, se você tem uma outra oferta de trabalho, você não vai ficar ali dando murro em ponta de faca naquele teu chefe que não está
querendo te dar aumento. Então, eu digo que isso é uma alternativa B. É sempre as pessoas estarem atentas para buscarem mais alternativas, porque é muito comum do ser humano ele fincar o pé numa ideia e não sair daquilo. Eu quero isso, mas ele não abre um leque de possibilidades. Aqui, ó, um exemplo. Se você está comprando e o vendedor não quer te dar desconto, qual seria a sua mana, a sua Batna? Em vez de você ficar ali pedindo para ele, pô, me dá um descontinho aí, qual seria? Vamos ver se vocês entenderam o sentido do mana e do Batna. Buscar outro lugar que tenha outro Isso preço. mesmo. É mudar de loja. Pegou, Emi, obrigada. Isso mesmo. Tá? Então, você veja, trabalhar isso também com as pessoas que estão em conflito com elas mesmas, seja, né, pelo CVV, seja o ouvido amigo, mas você buscar, buscar levar para elas o Batna humana, sabe? Porque isso aqui é muito utilizado no mundo dos negócios, no mundo da mediação, mas isso aqui é para a vida, né? Porque as pessoas teimam, às vezes, por exemplo, num relacionamento que não tem futuro, né? As pessoas teimam que, o meu pai não me dá atenção, minha mãe não isso, aquilo, teima naquilo, mas espera aí, mas você não tem ali, você não tem aquela tua amiga da infância, que é uma pessoa bacana, então faz a pessoa abrir aquele leque, sabe? Então, embora seja algo assim, aqui tem mais um exemplo, se teu pai não pode bancar teu curso no exterior, a sua mana seria você trabalhar em meio turno para pagar a tua viagem. Tá? Isso aqui está no livro Como Chegar ao Sim, do William Ury, tá? E no livro do William Ury fala sobre o mana e o Batna também. E aqui tinha um exemplo, né, mas eu não vou falar sobre esse exemplo. O mana e o Batna, eu acho eles assim se complementam com a técnica do brainstorm, que a gente chama de chuva de ideias, né, que é você gerar uma variedade de possibilidades para que você saia daquele buraco que você se encontra, né. Então, por exemplo, eu trago para os alunos o problema da louça suja é o maior problema que as famílias têm, né? Parece que a briga, existe até morte em família por causa de louça suja, né? Porque ninguém quer lavar, todo mundo quer comer, mas ninguém quer lavar a louça. Aí, nós já chegamos a 13 formas de solucionar esse problema gravíssimo das famílias do mundo inteiro, né? Então, o que vocês acham, assim, como que dá para solucionar essas brigas? Os meus alunos, em várias turmas, desculpa, nós já chegamos a 14 formas de resolver esse problema. Quero ver se vocês... quero ver aí se vocês, pelo menos umas 3, né? Vocês dois têm que tentar aí. Eu acho que se tiver tem que ter mais de uma pessoa, né? Aí ter um quadro, assim, de revezamento. Um quadro de revezamento, muito bem, é uma opção. Dionísio, olha, eu sou um especialista nesse tema, viu? Todo lugar que eu vou, eu resolvo o problema da louça. É? Mas Você lava. assim, quem usou não sai da cozinha enquanto não lava. Então, quem Cada um usou, lava o limpou. seu, então? Cada um lava o seu, ó. Então, eu tive hostel, né? Tive comunidade Osho e viajo bastante para várias coisas que tem bastante pessoas. Aí a regra é clara, usou, lavou. Bom, nos cursos aqui em casa... pode falar. Pode falar. Aqui em casa, a gente, geralmente, quem cozinha não lava. Né? Isso aí no curso a gente tinha também. Teve gente que falou, vamos usar louça descartável. Teve gente que falou, vamos comprar uma máquina de lavar louça. Teve gente que disse, vamos comer fora todo dia. Teve gente que falou, vamos comprar louça biodegradável, comestível. Teve gente que falou, vamos botar os filhos para lavar louça, escravidão, né? Então, veja, é muito divertido. E aí, Minha mãe já quebrou uma vez 80% da louça para ficar só um prato, uma colher e um garfo para cada um. Essa é a regra de um. Já teve também quem falou. Quem falou essa regra de um, que é ter um para cada um, né? Tipo assim, cada um tem seu garfo, cada um tem sua faca, né? E quebrou, não tem mais. Chegou a visita, fora, colocou no lixo, tudo. A gente chegou, tava tudo no lixo, os talheres.
São Essa foi a anos, regra de um mais radical que eu ouvi até agora, viu? são anos de Olha, tentativas. a sua mãe é viva? É. Diz para ela que eu estou impressionada com ela, porque ela fez a regra de um assim, com bastante comunicação Arrisca. violenta. E pior que não resolveu ainda, né? Tadinha, tadinha. Ai, mas então, você veja que brincando, né, você ensinando isso dessa forma, as pessoas entendem a necessidade que a gente tem de abrir o leque, né, de não ficar assim, teimosia, emburrar numa solução única, né? E isso aqui a gente tem que trabalhar bastante na mediação e na conciliação, sabe? Aqui, ó, Tá, e quando a gerações. pessoa realmente está fixa, porque tem gente que é assim, né? Tipo, você quer fazer, quer trazer soluções e tudo mais, mas a pessoa tá, Bitolada, é, bitolada, que ela tá restrita, ela está tá, estática numa ideia única, né? E uhum, nosso trabalho é sempre abrir esse leque, é estimular essa geração de opções, esse brainstorm, né? O mana, o Bhatna, estar trabalhando isso, porque o cérebro humano, ele se acomoda, né? E a gente tem uma uhum, máquina maravilhosa, o nosso cérebro é maravilhoso. A gente tem que uhum, usar, né? Fazer funcionar. Mas até eu estava ouvindo uma palestra, acho que ontem, deixa eu ver de quem que era, não lembro de quem que era, mas é do Satya Prem. A nós, até os 5 anos de idade, nós somos muito autênticos, né? Nós não viramos uma repetição. Depois dos 5 anos, a gente é só um papagaio, né? Tudo. Eu uhum, estou conversando aqui com vocês, alguém me ensinou a falar português, né? Alguém me ensinou, então eu sou simplesmente reproduzindo, né? E esse retorno ao teu eu essencial, né? Que é lá nos 5 anos que você ainda não era um papagaio, a gente tem que tentar resgatar isso, né? É muito difícil, é um trabalho muito árduo, mas a gente tem que buscar isso, né? Com todas as forças. E aí, quando você consegue trazer, você consegue se abrir para o novo, né? Você acaba, as teimosias muitas vezes elas acabam diminuindo, você acaba se tornando uma pessoa mais tranquila, mas não porque você se tornou mais inteligente, mas porque você conseguiu chegar no teu essencial, né? E até uhum, muitas vezes quando você vê alguém que está fazendo uma escalada espiritual, uma busca espiritual, né? Isso não significa que a pessoa está ficando mais inteligente, ela está ficando mais autêntica, ela está ficando assim, ela está buscando um encontro com ela mesma. E inevitavelmente esse encontro vai te trazer um semblante muito mais tranquilo, uma vida muito mais tranquila, e às vezes até irritante para as pessoas que acham que a vida é uma luta diária, que a vida sabe, assim, é uma coisa louca, né? E não é isso, né? Bom, pelo menos eu estou falando aqui um pouco da Ana Paula, né? Mas a gente trabalhando nessa área, a gente acaba caindo para esse lado, assim, né, de buscar muito o autoconhecimento, buscar muito uma transcendência, uma espiritualidade mais aguçada, mas de maneira alguma para você ser melhor que alguém, mas ser melhor para você mesmo, a cada dia, a cada instante, a cada momento, né? Bom, A aqui eu expansão, né, da consciência. isso, expansão da consciência. É que, assim, você estar nessa jornada, ela, ela não é muito fácil, porque quem está em volta de você começa a perceber uma certa transformação e as pessoas começam a ficar incomodadas, né? Elas ficam Sim. muito incomodadas, elas querem que você continue sendo a mesma pessoa de sempre, e ninguém é a mesma pessoa de sempre. Nós mudamos o tempo todo, né? E que bom, né? Eu gosto de em todo lugar falar da teoria dos 100 homens. Não sei se vocês já viram, da PNL, que Não, é não, as pode explicar aí outras para nós. 99 opções que nós Ah, temos para reagir a um fato. Daí, se a pessoa reage de uma forma comigo, eu falo, tá, mas e se a sua versão amorosa fosse falar comigo, como ela falaria? E se a sua versão solidária? E se a sua versão mais legal? Eu dou um monte de versão para ele me responder de uma outra forma. legal, Que é uhum, bem gostei, basicão, só que a pessoa, poxa, verdade, eu não preciso
né? Eu posso ter outras versões, eu posso ter outras visões. Eu falo, mas e a sua versão espiritual, e a sua visão tal, e a sua visão tal? Chega até a ser meio chato, mas aí não tem como meio que a pessoa fugir, chega uma hora que ela é. E olha Legal. que Eu interessante isso também. que você está falando, é muito próximo do que um desembargador aqui no Paraná, ele falou uma vez, e eu fui atrás, que é os 7 chapéus, que daí cada chapéu tem uma reação, a raiva, o amor, né, e você põe o chapéu e você vai reagir daquela forma como o chapéu tá escrito, né, que é isso aí, é isso que você está falando aí. É lindo, esse daí é do coaching, né? Do business coach. Eu apliquei e já recebi, já participei 2 vezes esse daí. Eu Dá não sei pra... de onde. Não sei não. Eu não sei de onde que é. Eu aprendo com os outros, mas eu não sei de onde que vem, não. Agora me conta de onde que vem. Não, usa nas empresas, né? Para os gestores ver bem isso daí, as reações de quem está trabalhando junto e dar opção para eles verem de uma outra forma. Principalmente a questão do resultado, né? Legal. Aí aqui, ó, tem algumas perguntas chaves, né, para você ajudar as pessoas, né, a abrirem o leque de possibilidades, né, gerarem opções. Na sua opinião, o que poderia funcionar? O que você pode fazer para ajudar a resolver essa questão? Que outras coisas você poderia tentar? Então, algumas frases aqui que auxiliam, né? Então, por exemplo, quem vai trabalhar com grupos, quem vai fazer a escutativa, CVV, ou então o ouvido amigo, né? Ter essa sensibilidade de fazer essa pergunta no momento certo, né? No timing certo. Sim. Porque até esse tipo de formação, ela requer, assim, uma sensibilidade extrema da pessoa, né? De saber usar a palavra, o questionamento, ou o silêncio no momento certo, né? É quase uma receita de bolo, né? Se você errar ali uma medida, pronto, desanda o caldo ali, né? E aqui, até para finalizar, eu trouxe poucas coisas para também não ficar muito cansativo, né? Aqui a nossa mente, né? Quando a gente tem uma questão a ser resolvida, a gente já começa planos, remédios, estratégias, truques, métodos, né? Vou fazer isso, aquilo. E quando, pela comunicação não violenta, né, assim, o propósito, né, tudo que o Marshall nos trouxe, é sempre estar também em conexão conosco, né, qual é a minha necessidade, né, porque se eu estou aqui sempre buscando, às vezes a tua mente está ali, isso, aquilo, mas ela vai tentar resolver, né, mas quando você consegue entrar em conexão, às vezes tem algum problema que não tem nem solução, só tem que deixar ele acontecer, né? Deixa vir e deixa passar e deixa ir, né? Mas é difícil, né? Você chegar numa situação de que você tem que olhar a situação, o problema, a catástrofe, sei lá o que seja na sua vida, e falar, putz, né? Qual é a pior catástrofe, né? Uma morte de um ente querido, né? O que você pode fazer? Você vai ficar triste, mas vai ter que, isso vai vir e vai passar, né? Não tem truque, método, remédio, estratégia, né? É algo que você vai ter que enfrentar, né? Então, ter contigo a minha necessidade era da presença da pessoa, né? A minha necessidade era da vida eterna. Então, são coisas que a gente começa a se questionar, né? A ter essa mergulho interno, né? Aí aqui eu trouxe também uma pesquisa muito maravilhosa que eu gostei muito, que é da Anete Guimarães, que é uma psicóloga do Rio de Janeiro, que ela fala sobre o fenômeno da coisificação ou perda da empatia, né? E que é uma pesquisa muito séria que foi feita por 86 instituições dos Estados Unidos e da Europa, que buscavam encontrar qual era a origem do mal, né? Como é que começa esse mal, de onde que vem? Então, aqui algumas pessoas, né, de peso, né? O Cohen, o Zimbardo, a doutora Fisk e o Viktor Frankl, né? O Viktor Frankl é o pai da logoterapia, né? Então, eles
conseguiram, entre esses pesquisadores, buscar aí uma identificação de redes neurais, de filtros intelectuais que levam certas pessoas que você olha para o teu vizinho, você diz, putz, nem imaginava que esse cara ia entrar num cinema com uma metralhadora e matar um monte de gente, né? E aí ela explica que antigamente, né, as crianças conviviam em famílias assim, em núcleos familiares como esse aqui, né? Então, viam a tristeza do avô, viam a tia brigar com o tio, né? A avó ali amorosa fazendo os quitutes para o vovô. Então, a criança, ela olhava e aprendia as reações e as emoções humanas, né? E que hoje esse afastamento das crianças, dessa convivência familiar, elas ficam mais no computador e no celular, então elas estão perdendo essa capacidade de identificar sentimentos e emoções, né? Então, corre-se o risco da capacidade empática de uma nova geração ser bastante diminuída. Então, é uma pesquisa bem interessante para ser vista, principalmente para quem tem filho pequeno. E aqui eu ia falar um pouquinho do equilíbrio da comunicação, né? Que a comunicação ela tem que ser um jogo de ping-pong, não de tênis, né? Eu falo um pouquinho, o outro fala um pouquinho, fala um pouquinho. Ninguém precisa ganhar. Na verdade, quanto mais a bolinha tiver sendo jogada de um lado para o outro, a conexão está acontecendo. Diferente do tênis, que você sempre tenta derrubar o outro, né? Então, mostrar para as pessoas que isso aqui é comunicação, né? Porra, que lindo. O ganha-ganha, né? É o ganha-ganha. Então, Eu joguei tênis um bom tempo e eu parei de jogar tênis por causa disso, porque no clube lá em Balneário Camboriú eu fiquei uns meses lá sem perder, e daí ninguém queria jogar comigo, e aí eu falei, meu. E daí fui pro frescobol também. E aí só passei a fazer coisa de ganha-ganha, saí do mercado financeiro por causa disso, meu, vixi. sério? Nossa, eu já parei de fazer tanta coisa por causa dessa questão do ganha-perde até hoje. É um dos principais requisitos para eu estar em qualquer coisa é o ganha-ganha. Se não tem ganha-ganha, não tô. Que bom, Legal. Dionísio. Eu acho que a Montessori, né, ela já dizia, né, como que a gente quer que as crianças sejam solidárias se todos os esportes eles são direcionados a quem ganha e quem perde, né? Eu tinha um videozinho de um japonês, de várias japoneses pequenininhos, né, crianças japonesas, e elas quicavam a bola. Daí elas quicavam 1, 2, 3, passava para o outro lado. Daí a que estava do outro lado passava para essa aqui. 1, 2, 3. Então a mesma bola, sabe, ela ia por todos assim, e sempre todos no mesmo compasso. E foi bonito de ver. Eu não gravei esse vídeo. Quando eu vejo uns vídeos assim que são bastante didáticos, eu gosto de trazer para os cursos. Mas então é isso, pessoal. Essa foi o que eu trouxe hoje, assim, foi pouquinha coisa, mas é um conteúdo muito rico, tá? Apesar de Porra, ser. importantíssimo. Ele Gratidão. é pequeno, assim, mas ele é de um poder enorme, né? Até eu vou passar no grupo lá, eu escrevi essa semana para um site de uma aluna minha falando sobre o rapport e falando sobre o teste de realidade, que são outras técnicas, né? O rapport não é só uma técnica, digamos assim, ele é até utilizado pela psicologia, né? Mas eu vou depois pôr no grupo lá a reportagem, né? E ela está toda escrita e é um texto bem fácil de ler e pequenininho. E fala também sobre mais duas ferramentas. Então eu sinto assim que o que eu aprendo, o que eu aprendi, o que eu ainda estou aprendendo sobre mediação e conciliação, que é a minha área, né? Apesar de eu ser advogada, eu advogo muito pouco, né? Eu gosto mais dessa área. E até ela é meio contraditória, ela meio que bate de frente com o exercício da advocacia, mas é um campo muito cheio de riquezas, né? De conhecimento humano, porque quando as pessoas vêm para uma mediação, uma conciliação, elas vêm carregadas, né? De ódio, de rancor, de melancolia, de angústia, né? E é muito próximo, que eu acredito que seja muito próximo. Eu nunca trabalhei com CVV, mas eu tive amigos que trabalharam com CVV, e eles falam, né, que é bastante, é muito conteúdo emocional,
né? Sim. E você tem que olhar o ser humano, mesmo na tragédia, ver a sua beleza, para que você consiga permanecer nessa atividade sem perecer junto com eles, né? Alguém tem que ficar em pé para Que poder... acontece bastante, viu? É, Olha, eu sou bem grato ao CVV, mas realmente que são afetados por essa energia de tudo que acontece. Mas eu vejo que porque não segue certo o que o Rogers coloca lá na abordagem centrada na pessoa e tenta fazer algumas perguntas direcionando a resposta. uhum, Que é um dos desafios também, de como treinar ou como colocar que a pessoa ali que está atendendo, ela não tenta puxar a sardinha para a religião, para a filosofia dela, querendo direcionar com pergunta. Que daí começa usando a hipnose ericksoniana e vários tipos de pergunta, direcionando para uma crença, para uma religião, para alguma coisa, e não é objetivo, né? O Rogers lá, a abordagem explicada é linda, tem até o respeito extremo por quem decide. Se a pessoa decide, eu só quero que tu esteja na contagem comigo por causa disso, daquilo, já tentei tudo. Ok, tô respeitando a sua escolha e foi um prazer conversar contigo, gratidão de eu estar nesse momento contigo e, né, aham, respeitando o direito da pessoa. sim, entendo. É forte, né, Dionísio? Forte, muito forte isso. É, Mas então tá bom. Então esse aí é o que eu trouxe hoje para colaborar com vocês, né? E uns exercícios, gostei, parabéns, Emi, pela, né, corajosa Emi, né? grande. Muito obrigada, Ana. Realmente, assim, mesmo estando sendo assim, aos pouquinhos, eu percebo assim que são coisas que já dá para colocar em prática, né? Sim, Eu tive assim duas situações que eu me vi usando, né? Uma delas de escuta mesmo, assim, pura escuta. Eu acho que a gente tem que desaprender um pouco, né? O que a gente aprendeu até agora. Essa aham, questão de querer falar o que a gente pensa, né? O que a gente sente em cima do outro, quando a gente precisa estar ali para o outro, né? sim, E perceber essa necessidade. Nesse momento, essa pessoa precisava só falar, né? Aí, em outro momento, eu percebi que ela me procurou para eu dar um conselho, né? Para eu dar alguma coisa. E eu senti muito forte, assim, essas duas diferenças. E uma coisa, assim, que eu queria compartilhar, como eu falei antes, eu sou professora de yoga também. segura um pouquinho mais o teu microfone perto da boca, um pouquinho mais, Emi, isso, Eu sou prof de yoga e estudo bastante, né, essa questão do despertar e de diversas ferramentas, né, para que as pessoas voltem para a sua essência, um pouco do que você estava falando antes, né? E eu percebo muito nas pessoas um estado de vitimização, né, que elas não conseguem sair. E eu acho que às vezes dentro de uma comunicação não violenta a gente também tem que trazer essa realidade, né? Essa comunicação um pouco mais de impacto para a pessoa perceber no lugar onde está se colocando, né? E que ela tem possibilidade sim de escolher, que ela não é vítima de nada, né? Bom, é, essa pelo menos é a minha você veja que visão, essa né? abordagem sobre a gente costuma dizer até assim, a poltrona confortável da vitimização, né? E eu até questiono que eu não acho assim tão confortável, né? Mas tem gente que fala que é confortável. Mas o Bert Hellinger, né, que é da constelação familiar, ele fala sobre a vitimização, esse é entendimento dele, né? Não é da Ana Paula. Mas o entendimento dele é que quando a pessoa se faz vítima, ela procura aliados, né?
Então, ela quer que você reforce, né, que ela está ali, então ela procura aliados. E muitas vezes, assim, a pessoa não levanta dessa cadeira, né? Muitas vezes ela não levanta, né? E se ela quiser levantar e ela buscar a tua ajuda, como diz o Dionísio, né? Poxa, muito obrigado, né? No caso meu, muito obrigada por você apostar em mim, que eu posso te ajudar, né? Mas a gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado, né? Porque senão você vai estar impondo, que entra um pouco no que o Dionísio falou, né? E você está impondo daí uma ideia sua, porque é difícil, né? A gente não partir para a colonização do outro. É muito difícil, porque a vontade de ajudar que a gente tem é muito grande, mas ela tem limites, né? Ela tem limites, sim, né? Por Limites isso eu que acho às vezes, importante a gente esclarecer, né, onde a gente está parado, né, e onde o outro está. E essa pessoa estava nesse estado de vitimização, né, no meu caso, e eu dando conselho para ela, né, do jeito que eu estava conseguindo enxergar as coisas, conversando, né, sem impor. E chegou num ponto que eu falei, olha, eu estou vendo que você está nessa posição e tá tudo bem. Se você quiser ficar aí, tá tudo bem. Eu estou te dando o meu ponto de vista, né? Se você quiser pegar ele ou não, é a tua é a tua resposta, né? Para mim não faz diferença nenhuma. Eu tô aqui para te ajudar, né? E para mim foi assim a primeira vez. Foi eu acredito que tem muito a ver com isso que você está trazendo, né? De ter uma percepção mais ampla até porque das a gente tem que tomar muito necessidades. cuidado, porque é muito comum as pessoas criarem uma dependência da gente, sabe? É muito Uhum, comum isso acontecer, e a gente tem que sempre tomar muito cuidado, porque o objetivo não é criar dependência, e sim criar asas, né? Fazer com que a pessoa, ela uhum, mesma, levante voo. E a melhor forma de você começar isso é sendo espelho, devolvendo para ela aquilo que uhum, ela não enxerga, né? Então, assim, uhum, por isso que a tua percepção ela tem que ser muito aguçada para você devolver para a pessoa exatamente aquilo, a situação que ela está trazendo para você, né? Então, assim, você vai ser o espelho. E aí você vai ajudar com que ela enxergue, porque a pessoa ela só modifica, ela só sai se ela enxergar. Eu não vou pintar meu cabelo com raiz branca se eu não estiver enxergando que está com raiz branca. Eu só vou me movimentar, comprar tinta lá na farmácia se eu estou enxergando. Então, assim, a pessoa às vezes ela não enxerga. Então, o fato dela enxergar, né, mas ela tem que ser os olhos dela, não o teu, os olhos dela. E aí, às vezes, esses olhos não se abrem, né? Mas a tua parte você faz, né? Sim. Você faz a tua parte. A pessoa tem que fazer a dela. Porque Eu senão ela... vejo que é a melhor solução também, essa observação, percepção do que ela falou até nas próprias palavras, porque é conflituoso, porque não sei se vocês já tiveram depressão ou já ficaram em algum estado emocional fragilizado, e se é químico, meu, não, é difícil É, realmente você é não um, se sente que você está vitimizado. Realmente o seu mundo todo tá naquela química, é algo físico que está uhum, acontecendo, não é uhum. simplesmente e Sim, uma. é é um campo que a real, gente não né? consegue atuar, né, Dionísio? Porque quando é químico, não há o que você possa fazer. Quando é Uhum. químico, tem que ser tratado com química, né? Daí você vai fazer o quê? A não ser que você seja psiquiatra, né? Mas E eu não se sou psiquiatra. talvez a gente reafirmar assim alguma coisa de se a gente mostrar que não estou falando do seu caso, tô falando no geral. Se a gente falar para a pessoa que ela está num papel vitimizado ou ela entender que a gente está falando isso, agrava 50 vezes mais o problema dela porque é Sim. algo físico, Uhum, é a realidade dela. E talvez não é a realidade de quem está falando porque não é aquela química que está sendo gerada. Como coaching, eu uhum, recusei um monte de pessoas que eu não pude atender porque eu só atendi executivo. E é um perfil que está numa condição, geralmente, que consegue fazer tudo o que é sugerido entre nós dois. E uma pessoa só que insistiu muito, e eu falei para ela: Meu, eu não posso, você vai ter que trazer então assinado pelo psiquiatra. Ele trouxe a Uhum. assinatura do psiquiatra,
trouxe a assinatura do psicólogo, e mesmo assim, depois da sessão, ele tentou se suicidar. Tá vendo? Porque ele falou, mesmo o meu psiquiatra, o psicólogo, eu entendendo o que você me falou, eu assumi a responsabilidade, mas eu vi que estava tão claro de resolver o meu problema, só que eu não tinha força para resolver, e aí aquilo ali foi muito decepcionante para mim, e por pouco eu não joguei o meu carro na frente de um outro carro, eu parei por pouco. Porque foi algo que ele viu que estava o coach, a PNL trouxe que estava muito claro, era muito fácil de ele resolver aquilo ali. Mas mesmo sendo muito fácil para quase todo mundo, na situação dele química, era muito difícil. Daí ele falou, como eu não consigo fazer isso? Que era pedir, quer dizer, não é fácil, né? Mas era fazer uma ligação para a mãe dele e pedir perdão por algo. Ele falou, eu mostrei na sessão para ele 1 milhão de formas de ele fazer isso e ele viu que realmente estava ali e tinha o meu apoio se ele quisesse ligar junto comigo para fazer aquilo ali. E aí ele viu que não conseguiu fazer aquilo ali por causa da química, por causa da situação, e ele quase suicidou. E foi a única pessoa que eu aceitei, mesmo ali na amnese, vendo que não era para ter aceitado, e mesmo com a autorização do psicólogo e do psiquiatra. Então é algo muito, né? Não tem como ter uma opinião. Eu, pelo menos, não tenho. Eu vejo os dois lados, mas eu não tenho uma opinião se está se vitimizado ou se não está se vitimizado. Na dúvida, eu faço essa questão aí de só refalar o que ele falou ali e deixar ele mesmo ver por ele mesmo o que ele está falando. Servir de espelho, né, Dionísio? Você está refletindo para ele o que ele está falando, né? Não, é assim, eu não falei a palavra vitimizado, tá? Só para esclarecer. Não, eu só mostrei, né, com outras palavras, talvez aqui eu falei vitimizado, né, mas não falei essa palavra diretamente para ele. E era uma pessoa também que eu sou muito próxima, então conheço, né, eu sei qual que é o grau da pessoa, o grau do problema, né, mas eu entendo também a visão, só que é isso, né, a gente às vezes, pelo menos eu sempre quero ajudar mais do que às vezes eu consigo, né. Mas isso é uma coisa, isso é natural, tá? Isso aí é uma natural. De todo mundo. De todo mundo, mas aí por isso que você está aqui num curso como esse, justamente porque eu quero ajudar e eu quero saber como ajudar, né? Qual é o caminho, né? E até, para finalizar, falar bem rapidinho para vocês, na minha atividade, nós temos a figura do conciliador e do mediador, né? E muitas pessoas confundem, não sabem o que é uma coisa, o que é outra. E eu costumo distinguir um do outro contando uma história. Então, imagine que você recebe uma ligação de uma amiga sua e fala assim, ai, a minha filha está querendo ir numa rave, não sei se eu deixo, se eu não deixo. Fica muito claro que ela quer a tua opinião, né? E as pessoas, elas fazem isso, elas arrancam a tua opinião, porque elas não têm coragem de decidir, elas fazem você decidir por elas. E aí, é uma cilada, né, na verdade. Aí você fala, amiga, poxa, deixa a tua filha aí, olha, meu pai e minha mãe pegavam tanto no meu pé, eu ficava tão, ai, sabe, a vida é tão curta, tem que deixar aí. Aí a menina vai na rave, acontece lá um incêndio, a menina morre. Aí como é que você se sente? Fala, putz, por que eu fui falar isso? Entendeu? Aí volta lá a história de novo, daí de repente liga a tua amiga, fala, ai, amiga, minha filha quer ir na rave, o que você acha? Daí você diz assim, mas por que você está me perguntando? Você está com medo de deixar tua filha ir? Por que você está me perguntando? Ah, não sei, não estou me sentindo muito segura. Mas o que você está se sentindo insegura? Ai, você vai que acontece alguma coisa, né? Aí você sugere, fala, mas você já ligou na prefeitura, ver se tem alvará? Você já sabe se vai ter ambulância, se o espaço tem o número de pessoas adequado, né? Ah, eu não vi isso. Falei, então, amiga, procura, veja, para você se sentir segura para decidir. Aí a tua amiga vai lá, liga na prefeitura, e ninguém está sabendo da rave, você descobre que não vai ter ambulância, não tem atendimento, daí a tua amiga liga e fala, amiga do céu, liguei, ninguém está sabendo, é um evento clandestino, eu acho que é uma fria. E daí ela fala, acho que eu não vou deixar minha filha ir. Aí você diz, então você conseguiu decidir. Eu acho melhor não deixar minha filha ir. E aí acontece, a rave, muitas jovens morrem por causa de um incêndio.
entendeu? Então, aí é a diferença entre o conciliador e o mediador. O conciliador, ele dá palpite. A pessoa liga para você e quer palpite. O mediador, ele não dá palpite. E eu digo para os alunos, quem que vocês querem ser, o mediador ou o conciliador? Entendeu? Qual que é melhor? É melhor a própria pessoa decidir.